Atos 2, a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza ou simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Espírito Santo de Deus, nós pedimos para que o Senhor nos fale mais uma vez, Pai, que o que seja ouvido não seja apenas a voz do homem, mas que sobretudo a tua voz, ó Espírito de Deus. Todos aqueles que estão aqui nesse templo congregados conosco, que sejam sobremodo abençoados pela tua palavra, Senhor. Aqueles que estão à distância, que sejam tocados pelo Senhor e também, igualmente, abençoados pela tua palavra. E aqueles, Senhor Deus, que virtualmente, num tempo posterior, assistirão esta meditação bíblica, que a tua palavra também vá diretamente ao encontro dos seus corações e das suas mentes. Nós oramos, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Quero dizer para vocês que, como um pastor que sou já há muitos anos, e que até em alguns momentos Deus tem me concedido o privilégio de liderar aí algumas instâncias na nossa denominação batista, e como pastor de uma igreja, eu entendo que eu devo, de tempos em tempos, ouvir aquilo que acontece, aquilo que vem sendo dito, aquilo que é pregado, aquilo que é falado por um líder, por um outro, seja qual for a sua corrente, ou a sua orientação doutrinária, o seu perfil ministerial. E algum tempo atrás eu ouvi uma fala de um grande líder que é identificado como líder evangélico, e eu não quero ajuizar sobre isso. Eu só posso dizer que a maioria daquilo que esse líder fala, eu tenho muita dificuldade para assimilar, para acolher, muita dificuldade mesmo, principalmente porque é quase que impossível a gente, observando aquele ministério, a gente não perceber o traço business, negócio, marketing no ministério, ou seja, uma utilização da fé, da Bíblia, da palavra de Deus para acumular bens, riquezas. E eu tenho dificuldades, eu pessoalmente tenho dificuldades imensas com esse tipo de utilização do Evangelho. Diga-se de passagem, 12 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, um desses grandes pastores, muito conhecidos, digo grande do ponto de vista midiático, com muita visibilidade, ele começava o seu ministério, ou melhor dizendo, a visibilidade do seu ministério começava a se tornar muito contundente. E aí muita gente me perguntou, eu era recém-chegado em São Paulo, foi na época daquele boom, daquela explosão do seu ministério, muita gente me perguntava, e aí pastor, você crê que acontecem tantas curas como tem sido dito, como tem sido propagado? E aí eu dizia o seguinte, olha, quero dizer para você, ou respondia para as pessoas,
que para mim a grande pergunta não é, a grande questão, o X da questão não é acontecem ou não acontecem milagres, porque eu creio que ainda hoje, em nome de Jesus, milagres acontecem. Eu creio nisso. Então, para mim, a grande questão não é isso. A grande questão é a seguinte: inevitavelmente, a gente sabe disso, muitos recursos financeiros virão, se não já estão vindo ainda, e eu quero saber, na minha opinião, essa é a grande questão, o que é que se fará com esse volume todo de dinheiro, de riquezas, de recursos, se isso vai ser usado para servir, se isso vai ser usado para abençoar outros, para fazer com que a obra missionária, social, se manifeste, se isso vai ser usado para que a generosidade cristã se manifeste de modo visível no país. Então, para mim, essa era a grande questão. Eu dizia isso para muitas pessoas. A questão de curar ou não, para mim, é muito tranquilo. A Bíblia diz que Deus concede o dom ao homem e pessoas recebem de Deus esse dom, pessoas oram e pessoas ficam curadas. Para mim, a grande questão era essa: o que vai se fazer disso, de todo o recurso? Pois bem, falando então de uma outra voz que eu ouvi, aquela que eu dizia inicialmente, e nessa fala eu concordei com esse líder. Nesse ponto, eu concordei com esse líder quando eu ouvi na mídia, ele dizendo, na televisão mais especificamente, ele dizia o seguinte: o grande problema dos teólogos hoje, ele falava, é que os teólogos hoje estudam teologia e estudam apenas a história da teologia, o que Deus fez, os feitos de Deus no passado. Este é o grande problema. Essa é a grande tendência dos teólogos, ele dizia em tom crítico. Na verdade, nós devemos estudar a teologia e saber e experimentar o que Deus quer fazer e o que Deus continua fazendo em nossos dias. Teologia não é disciplina para se estudar apenas os feitos de Deus no passado, na história. Teologia é disciplina para se estudar também aquilo que Deus faz hoje. E aí, quando ele disse isso, eu pensei, aí eu concordo com ele. Aí eu concordo. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para fazer uma meditação bíblica acerca das coisas que Deus fez apenas. Inspirados nas coisas que Deus fez, nós estamos aqui para pensar acerca daquilo que Deus continua fazendo e Ele quer fazer na minha vida, na sua família, na sua casa, e Ele pode fazer muitas coisas hoje ainda. Amém, irmãos? O que é que isso tem a ver com esse texto que nós lemos lá naquele momento inicial da igreja, em Atos 2, na cidade de Jerusalém? Exatamente isso. Eles se converteram ao Senhor Jesus através da pregação de Pedro. Eles experimentaram o poder de redenção que há em Jesus. E aquilo que Jesus havia feito e realizado pouquíssimo tempo atrás, eles continuaram experimentando no seio da igreja, no convívio dos irmãos, das suas vidas, nas suas casas. O poder que Jesus havia operado no seu ministério, Jesus continuava operando em suas vidas. Glória a Deus por isso. As manifestações da mão de Jesus que haviam acontecido nos 3 anos do seu ministério, continuavam acontecendo no ambiente daquela igreja. Vejam só, meus irmãos, interessante como que aquela igreja vivia uma teologia que não era apenas uma teologia para reflexão no gabinete. Não era apenas uma teologia para meditação nas bibliotecas. Não era apenas uma teologia que convidava as pessoas para debruçarem-se sobre os livros. Vivia-se uma teologia da vida. Nós vamos experimentar e nós queremos e nós estamos abertos para experimentar esse mover e esse agir de Jesus de Nazaré entre nós. Aleluia! E eu quero dizer para vocês que essa é a minha expectativa e assim tem sido, que a gente experimente o mover e o agir do Senhor Jesus entre nós hoje. Amém, irmãos?
Pois bem, e assim deve ser. A gente não está aqui apenas para saber das coisas que Jesus fez. Saber de quem Deus é ou o que Deus fez. A palavra saber, ela tem como raiz o latim, o vocábulo latino, sapore. E sapore é a mesma raiz de saborear. Observem bem, saber e saborear têm a mesma raiz. São conceitos gêmeos, muito próximos um do outro. São ideias que andam juntas. Saber, originalmente, não se resume apenas a saber intelectivamente, na razão. Saber é saber saborear, é conhecer, experimentar, é saber vivenciar aquilo que se sabe. E isso era praticado por aquela igreja. E aí eu quero dizer a primeira coisa para você, você que veio aqui hoje participar dessa celebração, você que nos acompanha online, quero dizer para você, nós estamos aqui para conhecer Deus através da sua palavra. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Mas nós estamos aqui para também experimentar o Deus da palavra. Amém, igreja? Nós estamos aqui como que, me perdoe, eu digo isso de um modo extremamente respeitoso, nós estamos aqui para saborear o Cristo que a palavra nos apresenta. E que isso faça parte de nossa vivência, de nossa experiência de vida. Porque saber é um ato racional, mas também faz parte da existência de vida, conhecer a Cristo. E aí eu quero dizer para você, tenha as suas próprias experiências com o Senhor Jesus. Conheça intelectualmente falando, e tenha experiências, e aí eu quero acrescentar, tenha experiências com o Senhor. Abra-se para isso. Mas tenha as suas experiências com o Senhor. E eu digo isso pelo menos por duas razões. Primeiro, porque quando a gente folheia a Bíblia, a gente vai de página a página, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê que não há um padrão de perfil ou de tipo de experiências com Jesus, com Deus, com o poder de Deus, com as teofanias. Teofania é manifestação de Deus. Não há um padrão repetitivo. A gente vê Moisés, como eu mencionei hoje de manhã, subindo lá no Horebe e vendo a sarça, e depois ele fala com Deus, e Deus fala com ele face a face. Aí você avança muito na história de Israel, você chega nos dias do profeta Daniel. O profeta Daniel, ele é visitado por um anjo, e quando ele é visitado por um anjo, no seu 21º dia de oração, de intercessão, ele perde as suas forças e ele vai ao chão. Foi a experiência dele, de Daniel. Já Isaías, quando foi ao templo, aqueles que são cristãos e que conhecem bem a palavra, sabem, lá no capítulo 6, ele vai ao templo e ele tem uma visão, e os serafins, eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Ele já teve reação diferente da de Daniel. Isaías, ele não perdeu as forças, ele não foi ao chão, mas ele ficou pasmado com aquela manifestação tão gloriosa do Senhor, e ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e mais do que, meus irmãos? E habito no meio de impuros lábios. Então a Bíblia nos mostra aí uma variedade imensa de pessoas que tiveram várias formas de ter experiência com Deus. Irmão, tenha a sua, isso é o mais importante, tenha a sua experiência, ou tenha as suas experiências com Deus. Povo de Deus, diga amém. E eu quero dizer, eu digo isso também, meus irmãos, porque
interessante, a cultura evangélica, ela é muito interessante, tem muitas coisas interessantes e muitas coisas que requerem, assim, uma análise, né? Nos anos 70, até os anos 70, nós éramos um percentual mínimo de evangélicos no Brasil, no máximo 7%. Aí nos anos 80 aconteceu aquela explosão evangélica, nos anos 90 foi um boom. Alguns chegam a dizer que hoje nós já seríamos talvez até quase 40% dos evangélicos. E com isso vieram os muitos fenômenos e os muitos episódios e os muitos acontecimentos. E eu vi isso, eu já era pastor, havia uma espécie de uma correria histérica. Vamos lá porque lá está acontecendo isso, vamos ali porque ali está acontecendo aquilo outro. E as pessoas quase que numa correria queriam ver o que é mais espetacular, queriam ver o que é mais impressionante, ouvir o testemunho do irmão tal que teve aquela experiência. Bacana, isso é muito válido, você ouvir testemunhos de pessoas que tiveram experiências impactantes e muito fortes com o Senhor, porque eu creio nisso. Mas eu quero dizer o seguinte, eu faço uma leitura crítica em relação a esse excesso de dependência do outro, da experiência do outro. Querido irmão, deixa eu dizer para você, não dependa tanto do outro para que você ouça a voz do Senhor. Não dependa tanto do outro para que você experimente o poder de Deus, a ação do Espírito de Deus, a graça do Senhor Jesus na sua vida. Não dependa tanto do outro. Não dependa de quem está aqui na frente, não dependa de quem está sentado ao seu lado, não dependa tanto do tipo de música que é executada, não dependa tanto do perfil litúrgico, não dependa tanto do tipo de culto, não dependa tanto do outro. Você pode ter a sua experiência com o Senhor. Independente de quem esteja aqui, independente de quem esteja aí, independente do tipo de música, você pode experimentar os céus se abrindo sobre a sua vida. E muitas vezes, não poucas vezes, Deus faz algumas coisas assim extremamente surpreendentes. Eu e minha esposa, muitos anos atrás, estávamos numa grande conferência e um pastor pregando, ele dava o seu testemunho de conversão. E ele viveu a sua juventude, o seu início de juventude. Ele contava, ali no final dos anos 70, portanto, ele viveu o finalzinho dos efeitos do movimento hippie. Movimento hippie, aquele pessoal com aquele cabelo, com aquelas roupas assim muito alternativas, aquela coisa toda. Ainda os resultados de Woodstock, que foi aquele grande festival com Janis Joplin, Jimi Hendrix, aquela coisa toda. E aquilo chegou ao Brasil e no final dos anos 70 aquilo já estava nos seus últimos momentos. E ele viveu aquele negócio. E ele entrou naquela coisa do usar a droga, o baseado na sua juventude. Só que ela, diríamos, argumentava-se, usava-se droga, mas de uma forma mais ideologizada. Era uma espécie de uma anarquia. Nós protestamos contra esse modo de a sociedade estar construída. E ele entrou naquela vibe, naquele negócio todo. E aí muita orgia, muita droga, aquele jeitão todo de ser, aquele camarada muito politizado, com a cabeça muito definida. Camarada desse, tem jeito nenhum de crente. Esse cara crente, nunca ninguém podia imaginar. Um dia, ele disse que nem ele sabia porquê, mas alguém conseguiu carregá-lo para dentro de uma igreja. E aí era aquele olhar assim muito crítico. Esse negócio de crente, negócio de crente.
E ele foi parar numa igreja com aquele perfil assim, jeitão crente, bem clássico. Lembra disso, os mais antigos? Aqueles crentes mais antigos. As irmãs todas usando saia comprida, as pernas cabeludas, né? As axilas também, né? O culto com aquele formato, os hinos da harpa cristã, aquela coisa bem, a harpa cristã era um hinário muito usado pelos evangélicos também nessa época, né? E ele não tinha nada a ver com aquilo, com o tipo de música, com o formato, com o jeito daquelas pessoas, com o vestuário daquelas pessoas. Ele era quase um hippie, cheio de ideologia, cheio de droga na cabeça, foi parar num culto desse. Pode um negócio desse? Nada a ver. Sentou lá no alto, na galeria, e ele conta que quando o pastor começou a pregar, antes disso, os instrumentos, trombone, aquela coisa toda, né? Aquele jeitão. Ele achando aquilo tudo muito ridículo, quando o pastor começou a pregar. Ele disse, meus irmãos, eu comecei a sentir, não sei de onde que veio, uma queimação dentro de mim. Um fogo começou a arder dentro de mim. E cada palavra que aquele pastor dizia, aquilo vinha na direção do meu coração, e aquilo era uma explosão na minha alma. E eu sei que quando o pastor terminou de falar, e ele abriu uma oportunidade, eu fui o primeiro a estar lá na frente. Eu não sei como eu fui parar, e naquela noite Jesus de Nazaré transformou a minha vida. E aquele camarada, todo cheio de ideias, completamente avessas ao Evangelho, se tornou um dos grandes evangelistas, um dos grandes pastores nesse país. Glória a Deus por isso. Irmão, grave bem isso. Você, eu insisto, independente de homens, independente de tudo que a gente pode estar fazendo aqui, você pode ouvir a voz de Deus. Você pode experimentar o poder que há no nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Repita isso comigo, igreja. Há poder no nome de Jesus. E Jesus Cristo continua operando poderosamente nas vidas de pessoas ainda hoje. Glória a Deus, irmãos. Amém. Você pode experimentar o Espírito de Deus se movimentando na sua vida e agindo na sua vida, porque o Espírito de Deus ainda se movimenta e age em nossas vidas hoje. E talvez você que chegou aqui com a sua fé fragilizada, você que chegou aqui com a sua alma cansada, você pode experimentar a ação do Senhor te revigorando, te abençoando, te restaurando. Você pode experimentar a presença do Senhor. Aleluia! Aquela era uma igreja que não apenas estudava sobre Jesus, mas aquela era uma igreja que experimentava a presença e o agir do Senhor. Tenha suas experiências com o Senhor, irmão. Tenha suas experiências com o Senhor. Eu quero, como pastor que lê a palavra e que é apaixonado pelas Escrituras, eu quero dizer isso para você. Segundo lugar, eu quero dizer para você, ali estava um grupo de pessoas, era gente do chão. Quando eu digo do chão, era gente da poeira, da terra. Era gente de uma simplicidade extrema. Aquela foi a primeira igreja cristã. E gente muito simples, gente frágil. E foi ali que o maior movimento de transformação do planeta Terra começou a acontecer logo depois de Jesus de Nazaré. O que eu quero dizer para você com isso? Grave bem o que eu vou te dizer. Deus se manifesta poderosamente na nossa extrema fragilidade. Eu vou repetir, preste muita atenção nisso.
Deus se manifesta poderosamente em nossas vidas, na nossa extrema fragilidade. Por isso que na oração do Pai Nosso, a proposta não é: a gente tem que ir subindo, a gente tem que ir se empenhando, e cada vez mais vamos nos tornando virtuosos, cada vez mais vamos adquirindo capacitação e vamos subindo, e vamos subindo, e vamos subindo, até chegarmos ao reino de Deus. Nada disso. A oração do Pai Nosso, você pode repeti-la comigo, só a primeira parte? Vamos falar todos juntos. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Repita isso comigo. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus vem e desce. Ele vem ao meu encontro, ao seu encontro. Ele veio, o reino de Deus desceu sobre aquelas pessoas extremamente simples, lá em Jerusalém, na antiga Judéia. E aí, queridos, eu quero lhes dizer, você que está aí se sentindo indigno, por alguma razão, pode ser que seja alguma fraqueza, você está se sentindo indigno, pode ser que seja porque você esteja extremamente esgotado, cansado, você está se sentindo impróprio, pode ser que você esteja se sentindo impróprio porque por várias razões você perdeu o vigor espiritual, você está cansado, você está exaurido, você está esgotado. Deixa eu dizer para você, Jesus quer ter um encontro especial com você nessa noite. É com você. O negócio dele é com você. Com você. Você que não se sente em condições. O negócio de Jesus é com você. É especialmente com você. Interessante que a religião, quase sempre, ela obstrui ao invés de facilitar. Religião, vocábulo que vem do latim também, religare, religar. Ao invés de religar, obstrui. Nos dias de Jesus, o povão era excluído e aqueles que participavam das posições as mais privilegiadas eram os nobres da fé, os habilidosos. Eram os escribas, os saduceus, os doutores da lei. Jesus de Nazaré fazendo milagres, pode vir coisa boa dessa terrinha, Nazaré? Pode vir coisa boa? Que história é essa? Esse era um olhar de desprezo em relação aos abatidos, em relação aos cansados, em relação aos esgotados, em relação aos indignos. E aí Jesus começa o seu ministério e ele quebra esse paradigma. Vamos privilegiar os privilegiados. Vamos dar atenção especial àqueles que são merecedores de atenção especial. Ele quebra isso. Ele para conversar com uma mulher samaritana. Os discípulos, quando voltam da cidade, ficam, mas como pode aquele zum? Ele conversando com uma mulher samaritana. Entendam o que há por detrás disso aí. Jesus está conversando com uma mulher que, por ser mulher, não era digna de que um homem conversasse com ela publicamente. Era uma personalidade de terceira categoria. Me perdoe, irmãs, era assim que era conceituada, que era vista a mulher. Era uma mulher samaritana, ou seja, de uma etnia, que também era considerada uma etnia, uma subcategoria. E mais, era uma mulher mal afamada, já estava no seu sexto relacionamento, a imagem daquela mulher não era boa na região, e Jesus vai e dedica um tempo precioso do seu ministério e oferece a água da vida àquela mulher. Jesus está dizendo o seguinte: olha, aqueles que são colocados à margem, aqueles que são fracos, aqueles que são indignos, eu tenho uma conversa especial com eles. Venham a mim. Venham a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Um dos hinos históricos mais lindos que eu conheço, ele diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Diga glória a Deus, irmão. Você que não se sente entre os mais fortes, você que não se sente entre os mais capacitados, você que não se qualifica entre aqueles que são merecedores de alguma coisa, Jesus quer ter um encontro especial com você. Ele te recebe de modo especial. Amém. Quando eu digo que religião com muita frequência acaba impedindo as coisas, é verdade. Sabe aquela história? Estariam dois homens num culto, sentados um do lado do outro, e um deles ficou de pé e fez a sua oração, mais ou menos assim, desse tipo: Augusto Deus, Todo-Poderoso, que estás no céu, estamos aqui, genuflexos na tua presença. Genuflexo é ajoelhado, viu, gente? Traduzindo, vamos continuar. E nesta hora de grande importância, fez a sua oração toda rebuscada. Bacana, ele fez de coração. Logo depois dele, uma pessoa extremamente simples, fez uma oração curta, breve, com palavras muito simples, até com alguma dificuldade no português, dizendo do tipo: nós a gente vamos, sim, tal. Terminou a sua oração. Aí o primeiro que orou disse para o outro o seguinte: olha, essa sua oração, meu amigo, do jeito que você orou, chegar ao céu, esquece, nem passou do teto. Aí o segundo teria dito para ele o seguinte: olha, é verdade, nem passou do teto, mas eu sou grato ao Senhor porque Ele é tão misericordioso, que não foi preciso passar do teto, porque Ele desceu e Ele está aqui comigo. Ele desceu e Ele está aqui comigo. Glória a Deus. É isso que é relevante para o Senhor. Amém. E aí, só para concluir, eu quero dizer a última coisa para você. Me impressiona como que aquele agrupamento de gente extremamente simples, aquela comunidade lá em Jerusalém, continua nos abençoando poderosamente até hoje. E aí, só para terminar, eu quero dizer a terceira coisa para você. Ao ler as Escrituras, procure saber sobre Deus. Mas tenha, sobretudo, o desejo de aproximar-se de Deus. E aí eu quero dizer para você que talvez não seja cristão evangélico, mas eu falo também para você que é evangélico, que tem a Bíblia na mão, que professa Jesus como Senhor e Salvador. Que você, na sua pesquisa, no seu instinto de pesquisa, a sua mente observadora, investigativa, que você queira muito mais do que ser mero conhecedor das coisas que se fala sobre Deus. Que a sua mente investigativa queira muito se aproximar de Deus. Aleluia. Diz lá que aqueles irmãos, eles pesquisavam, eles procuravam se abastecer da doutrina dos apóstolos, mas experimentavam as coisas do Senhor, estavam muito próximas do Senhor. Gente, a nossa capacidade, o nosso instinto investigativo, ele é muito interessante. É muito interessante.
Volto a dizer para você, o exemplo de Moisés me inspira muito. Talvez boa parte aqui já tenha me ouvido contar, menciono rapidamente. Segunda vez, quando nós fomos a Jerusalém, fomos ao Egito, e aí estava lá um beduíno egípcio, Mohamed, nos conduzindo, certa altura à noite, por volta de 1h30 da manhã, ele estacionou no sopé do Horebe, e ele falou para mim: Paulo, fala para o pessoal, para todo mundo desligar celular, apagar as lanternas, aquela coisa toda. Nós apagamos, daí em 5 minutos ele mandou a gente olhar para o alto. Você provavelmente já me ouviu contar isso. Mandou a gente olhar para o alto. E ele perguntou: você está vendo alguma coisa? Aí todo mundo: ah, sim, a gente está vendo a silhueta da montanha. Sim, porque por detrás estava o céu. E aí a gente via bem no alto apenas a silhueta da montanha. Ele disse: tudo leva a crer que foi daqui que Moisés viu um clarão lá em cima. Ele cuidava dos rebanhos do seu sogro, Jetro, e ele foi seguindo até aqui, porque daqui para frente não tem mais como as ovelhas seguirem. É impossível o rebanho seguir. Aqui é o último lugar plano. Ele deixou as ovelhas de Jetro aqui, e ele foi: eu quero chegar perto. Que luz é essa? Que clarão é esse? Eu quero chegar perto, eu quero chegar. E vai subindo, e 1 hora, e 1h30, e escorrega, e cai uma pedra, e ele vai subindo, até que ele chegou e se encontrou com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. É essa atitude investigativa que nos faz querer, mais do que conhecer as Escrituras, nos faz querer chegarmos perto do Senhor. Francis Collins, e com isso eu encerro, ele é um dos maiores cientistas do mundo na atualidade. Em 1992, vários países do primeiro mundo reuniram seus melhores cientistas e eles promoveram o que foi chamado de Projeto Genoma. E a comunidade científica, os melhores cientistas do planeta se reuniram para desenvolver esse Projeto Genoma, que nada mais é ou foi do que a decodificação completa do código genético do ser humano. Esse foi considerado um dos maiores avanços científicos do século XX. Um dos maiores avanços científicos do século XX. Foi convidado para dirigir esta equipe internacional do Projeto Genoma Francis Collins, um americano, fisiologista e geneticista, um ateu. Um dos nomes mais expoentes da comunidade científica. Membro da Academia Nacional Americana de Medicina. Membro da Academia Nacional Americana de Ciência. E Francis Collins, sendo um ateu, e nas suas muitas pesquisas científicas, ele relata que a ciência começou a dizer para ele, não tem como existir tudo isso sem uma mente criadora. Não tem como. Não tem como. A ciência começou a dizer isso para ele. O aprofundamento, o mergulho com todo o seu conhecimento da genética, os dados cada vez mais gritavam diante dele, não tem como. Segundo a lógica da ciência, tem que ter existido um criador. E ele começou então a pesquisar algumas caminhadas religiosas, algumas tendências. E ele, como um ateu, começou a ler o que a Bíblia fala sobre a criação, Gênesis. E aquilo começou a fazer muito sentido com as suas convicções científicas, ele ainda ateu. E começou a fazer pesquisas com um olhar científico sobre as coisas que a Bíblia fala. E a certa altura, seu coração começou a palpitar, bater mais forte.
Até que chegou o momento em que aquele ateu, cientista, fisiologista, geneticista, aquele homem não teve mais como resistir. Ele disse: eu tenho que reconhecer Jesus Cristo de Nazaré como Filho de Deus. E saiba de uma coisa, este homem, uma das mentes mais brilhantes do nosso planeta, hoje é um servo convicto de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele escreveu um livro que eu recomendo a todos. Ciência, a linguagem de Deus. Leiam esse livro. Bom, o que eu quero dizer para você com isso? Volto a dizer. Muito mais importante do que quem está por aqui, do que quem está aqui. Muito mais importante, mesmo a gente tendo música muito abençoada, muito mais importante do que tudo isso, é que você tenha um encontro com Deus nessa noite. Sendo você cristão, que você tenha um encontro com Deus, que você se reencontre com o Senhor Jesus, que você experimente o Espírito de Deus agindo na sua vida. E caso você não tenha essa bênção de ter ainda Cristo vivendo na sua vida, que você saia daqui nessa noite dizendo: eu não tenho mais como viver sem Jesus de Nazaré na minha vida. Amém.